Graça e paz. Estamos mais uma oportunidade para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com o título A Criação do Mundo. Como eu falei na aula passada, nós estamos estudando o Gênesis de uma forma assim superficial, né? Não estamos aprofundando devido ao tempo que temos aqui nesse espaço. Salmo 148 cita o seguinte: louvai o Senhor desde os céus, louvai nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre. Ele deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai o Senhor desde a terra, vós baleias, e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso, que executa a sua palavra. Montes e todos outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, jovens em donzela, velhos e crianças. Louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que é chegado, louvai ao Senhor. Esta é o princípio, né, que Deus criou os céus e a terra. O mundo não foi criado por acaso, é uma obra específica e planejada daquele que é autor de toda a criação. 6 dias da criação. Primeiro dia, criação da luz. Deus fez aparecer a luz cósmica pelo poder da sua palavra quando disse: haja luz. E houve luz. Ele trouxe à existência as coisas não vistas. O mundo estava debaixo da escuridão total, mas o Criador fez surgir a luz, mesmo antes de aparecer o sol. O ato de ordenar que houvesse luz não significa que ela não existisse antes, mas que Deus fez surgir no primeiro dia. Fez Deus separação entre luz e as trevas. Havia de fato uma densa acumulação de neblina e vapor, os quais envolvia a terra, e por isso existia uma total escuridão. Quando surgiu a luz, as trevas foram vencidas pelo poder da claridade que se espalhou sob a expansão das águas. No versículo 5, a luz foi chamada dia e as trevas noite. Segundo dia, criação do firmamento. Deus faz surgir o firmamento ou expansão, referindo-se à separação das águas atmosféricas das terrestres. Entende-se como uma vasta cortina líquida e nebulosa que cobria a Terra e impedia que a luz solar a vencesse. Ela submetia o planeta a um juízo de trevas impenetráveis. Era uma massa de água atmosférica que se condensava com o vapor da Terra. Mas Deus estabeleceu a separação das águas debaixo da expansão que se evaporaram para formarem nuvens e se transformarem em águas potáveis. Terceiro dia, a criação da terra, mar e plantas. No terceiro dia da criação, o Criador, depois da separação das águas,
ordenou que aparecesse a porção seca, que é a parte sólida deste planeta, a Terra. Alguns geólogos acreditam que originalmente a porção seca fosse um só continente. As especulações acerca desse assunto são muitas, mas nenhuma é tão sustentável. A grande verdade é que a parte seca hoje disposta no planeta em 5 continentes existe e foi capacitada para produzir toda a vegetação em forma de ervas variadas que dão semente e árvores frutíferas. Esses elementos vitais da vegetação seriam os produtores de alimentos para a sobrevivência dos seres vivos. O quarto dia, criação do Sol, Lua e estrelas. Não há contradição entre o relato do primeiro e o quarto dia, quando ambos os textos relativos falam do aparecimento da luz. A diferença é que no primeiro dia, Deus ordenou o surgimento da luz, e no quarto dia, organiza o sistema solar. Nesse dia surgem o Sol e a Lua e os astros celestes. Na linguagem hebraica, os nomes Sol e Lua são omitidos propositadamente por Moisés, que prefere denominá-los como 2 luminares. É interessante que eles surgiram para vencer o caos terrestre e contribuir para a produção e preservação da vida sobre a Terra. Tudo está pronto para a sobrevivência animal, a água potável, comida e ciclo das estações. No versículo 14 começa de fato a contagem do tempo, pois os luminares surgidos no firmamento celeste, Sol e Lua, fazem a diferença entre o dia e a noite. O quinto dia, criação da vida marinha e das aves. As águas separadas em doces e salgadas têm vida. A ordem divina do versículo 20 é: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente. Esta primeira ordem inclui todos os animais aquáticos, marinhos e todas as espécies de aves. O texto fala de enxames de seres viventes nas águas e sobre a terra. Deus lançou a sua bênção sobre esses seres viventes e ordenou que fossem fecundos e se multiplicassem. Está escrito no versículo 23 que houve tarde e manhã. O sexto dia, criação da vida animal e a humana. Percebe que neste dia que Deus criou 3 tipos distintos de seres: gado, um tipo de animais manso, os quais pastam e andam juntos; répteis, que rasteja como a serpente e outros invertebrados; feras aparece por último no versículo e refere-se a animais selváticos, leões, tigres e outros carnívoros. Deus afirma-se que criou esses animais, cada qual segundo a sua espécie. Aprendemos nesse versículo que todos os seres vivos, tanto no mundo animal como vegetal, foram feitos de acordo com o seu gênero e espécie, com a capacidade de reproduzir-se por gerações sem fim. Deste modo, podemos testemunhar que as diferentes famílias de animais e plantas conservam-se desde sua criação até o dia de hoje. Porém, o homem é a obra-prima do Criador. Ele é a coroa da criação, conforme está declarado no versículo 26, quando Deus disse: façamos o homem. Ele desejava criar um ser distinto de todos os demais criaturas terrenas, alguém que tivesse personalidade, porque Deus tem personalidade; vontade, Deus tem vontade; sentimento, Deus também tem; e fosse capaz de representar quem? Representar Deus sobre a terra. Por essa razão, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, que vamos tratar na próxima lição. Algumas verdades fundamentais da história da criação. A história da criação tem o seu fundamento na revelação de Deus ao homem. Por causa do pecado, o ser humano se tornou vítima do engano e da mentira da serpente, que é Satanás.
As teorias levantadas por mentes incrédulas e perniciosas procuram ofuscar o fato da criação. O relato bíblico não se baseia em teorias, mas em fatos revelados pelo próprio Deus e confirmado posteriormente pela ciência. Por isso, algumas verdades fundamentais acerca da criação precisam ser ensinadas e não meramente informadas. Houve um propósito divino na criação. Quais são? Primeiro, para a sua glória, conforme alguns textos declaram, para satisfazer a sua vontade. Terceiro, para a honra pessoal de Jesus Cristo, seu Filho. Houve e há um fim na criação, o próprio Deus, Criador. Qual a finalidade de Deus ter criado este mundo? A resposta está no fato de que a criatura não existe por si própria, a não ser pelo ato criador de Deus. Ele não depende da criatura, mas esta precisa dele. Portanto, seu destino submete-se ao seu Criador e interrogar-se por que Deus criou todas essas coisas. E por que existe o mundo, o homem? Essas perguntas têm uma única resposta. Deus criou tudo, porque é livre para criar e seu propósito baseia-se no fato da eterna bondade que ele manifesta para a sua criação. Ao criar o mundo, não significa que ele precisasse de alguma coisa para si, já que ele possuía tudo. Ele criou todas as coisas para a sua glória. Há uma curiosa expressão que por vezes é questionada por estudantes da Bíblia, que houve tarde e manhã. Em todo esse versículo encontramos no final de cada ato criativo. Ela faz parte de um relato de Moisés, o autor de Gênesis. Por isso, quando o escreveu, tinha sua mente voltada para a cultura oriental, especialmente a dos hebreus. Geralmente, o dia começava ao pôr do sol, à tardinha. Portanto, esse livro, à tarde, sempre precedeu a manhã. De quantas horas foram esses dias de criação? De 12 ou 24? Alguns ensinadores forçam uma interpretação e os definem como a de duração indefinida, ou até mesmo com eras geológicas. É difícil encontrar uma definição para esse texto, porém não é fácil entender o método de Deus. Se um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, por que discutir então essa questão? Devemos ter muito cuidado com as especulações, pois o importante para nós é acreditar no que está escrito na Bíblia, sem jamais duvidarmos da sua veracidade. Realmente há muitos mistérios que envolvem a criação. Alguns deles a ciência tem trabalhado e confirmado com o Gênesis, outros não. Mas fiquemos satisfeitos com o que Deus nos revelou na sua palavra. Muitos querem confundir as nossas mentes, dizendo que é impossível Deus ter criado todas as coisas em apenas 6 dias. Se a Bíblia nos dissesse que o mundo foi feito em questão de horas, minutos ou segundo, nós acreditaríamos. Da mesma forma, o poder do Todo-Poderoso é ilimitado. A vontade de Deus era que tudo permanecesse em plena harmonia, conforme ele criou. Entretanto, o homem, sua obra-prima, a quem ele confiou a administração da terra, devido à sua transgressão, tem causado muitos danos à natureza. Mas essa também aguarda a sua redenção na sua futura restauração. Obrigado pela sua atenção. Deixe seus comentários, formule as suas perguntas. Nós encerramos por aqui essa aula e despedimos na graça e na paz.